Igreja Batista Missionária Internacional apresenta Oásis do Deus Vivo. Shalom, a paz, a bênção de Deus esteja sobre sua vida. Estamos mais uma vez com você, através deste programa Oásis do Deus Vivo. Estamos aqui, através da Web TV, Monte Sião. Estamos com você, estaremos com você nesses próximos 40, 50 minutos. Eu creio que você vai se alegrar muito nesta mensagem de hoje, a palavra rema que Deus estará colocando assim no seu coração. Eu gostaria assim de ler para você um texto da palavra de Deus, que está em Filipenses, a partir do versículo, Filipenses 4, a partir do versículo 4. Eu estarei lendo outros versículos, mas o versículo-chave que eu gostaria de usar esta hora para você é Filipenses 4:4. Nós estivemos ausentes por 2 semanas, estávamos numa viagem missionária na Itália, tínhamos acabado de chegar de Jerusalém e antes de completar um mês do nosso retorno de Jerusalém, tivemos que voltar a viajar e fomos à Itália e ali permanecemos numa viagem missionária por 2 semanas. E foi especial, eu creio que nessas 2, 3 próximas semanas nós estaremos compartilhando com você aquilo que Deus fez ali naquela nação, contato que fizemos com aqueles irmãos em Cristo ali, irmãos de Milão, irmãos ali com o missionário Rogério, a missionária Leia, a igreja de Milão, Igreja Batista Missionária de Milão. Depois nós fomos a Turim, aí onde está o missionário Wesley, e também os demais líderes que estão com ele, todos os irmãos ali da igreja de Turim. E fomos também a uma cidade, ali mais ou menos 1 hora de trem de Roma, chamada Montefiascone, onde está a irmã Dori, uma irmã serva de Deus, juntamente com outras pessoas que nós estaremos mostrando filmagens, fotografias, imagens especiais desta viagem. Você vai se alegrar muito de saber que há pessoas de Deus ali na Itália. Pregamos também na igreja do pastor Celso, e não me recordo o nome da igreja em que ele pastoreia, juntamente com sua esposa, mas foi uma alegria muito grande e Deus realmente deu uma palavra muito forte, houve um grande quebrantamento. Então nós estaremos mandando um abraço muito forte para esses irmãos que certamente estarão nos assistindo. Eu creio que no mês de janeiro, o missionário Rogério, a missionária Leia, creio que também a irmã Dori de Montefiascone estarão vindo ao Brasil, certamente eles estarão compartilhando a palavra, testemunhando o sonho de Deus para a nação onde eles estão plantados nesses dias. Então vai ser assim uma grande bênção, uma grande vitória, e você vai se alegrar muito. Eu gostaria de ler então Filipenses 4:4, que diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então ele diz o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Ele está dizendo, é para regozijar sim. Isso é, tem uma versão que diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Diz que regozijo é mais do que alegria. Então, regozijo é uma alegria assim, maior. É um sentimento maior do que, mais forte. É igual quando você sorri e quando você dá uma gargalhada. Um sorriso é um sorriso, seria assim uma alegria. Então, alegrar é como dar uma gargalhada. Então, há uma diferença entre, assim como há uma diferença entre sorriso e gargalhada, há também uma diferença entre alegria e regozijo. Então a Bíblia diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Ele diz no verso 5, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Ele diz mais,
perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. E ele diz mais aqui: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então eu fiz a leitura dos versos 4, 5, 6 e também o versículo 7. Nós estivemos nesta viagem, nessas 4 cidades, e eu fui pedir um dos irmãos, ou os irmãos que estavam ali, eu falei: olha, eu quero ir a Roma e eu quero conhecer apenas um lugar em Roma. Eu quero conhecer a prisão, o lugar onde o apóstolo Paulo ficou, onde ele ficou preso. E finalmente, quando eu fui a Monte Fiascone, a Imandori, disse: pastor, eu vou levar o senhor para que o senhor conheça este lugar. E nós fomos, ela queria me mostrar outros lugares. Falei: irmã, eu agradeço, mas eu só quero conhecer o local aonde o apóstolo Paulo, dizem que lá está a prisão aonde ele esteve antes de morrer, antes de ser mártir, antes de entregar a sua vida para o Senhor. Eu estava lendo, e quando o apóstolo Paulo escreveu esta epístola aos irmãos, à igreja em Filipos, ou aos irmãos filipenses, ele estava preso em Roma. E eles dizem que aquela prisão onde visitamos era a prisão onde o apóstolo Paulo ele esteve preso. Eu fiquei ali muito impressionado. Eu vou mostrar essas gravuras para você daqui a pouquinho. Eu fiquei assim muito impressionado, porque hoje nós temos uma vida muito boa. Nós, como pastores, irmãos em Cristo, e domingo pela manhã, na celebração da manhã, eu estava dizendo para os irmãos: olha, diga para o irmão do seu lado: irmão, sua vida está boa demais. Sua vida está perfeita. Eu gostaria de levar todo mundo ali na prisão onde Paulo esteve, o maior cristão a pisar na face dessa terra. E ele foi o maior cristão porque o alvo dele era imitar a Jesus Cristo. Ele diz: sede meus imitadores, como eu sou o imitador de Cristo. O sonho, o alvo, o propósito do apóstolo Paulo, esse irmão tão especial, que hoje está no Senhor, que Deus já tomou para si, ele tinha como propósito de vida, como alvo primário, imitar, ser um imitador de Jesus Cristo em todas as coisas. Por isso, Paulo é considerado o maior cristão que já pisou na face dessa terra. Quando o apóstolo Paulo escreveu para esses irmãos: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. O apóstolo Paulo, ele estava na prisão, possivelmente naquela prisão que nós visitamos, que você verá daqui a pouco, e o apóstolo Paulo, que estava preso, que estava trancado, certamente com pés e mãos acorrentados, ele estava dentro da prisão e ele poderia reclamar da vida. Ele poderia estar assim dizendo: Deus, o Senhor me abandonou, o Senhor me esqueceu, o Senhor não fala mais comigo. Paulo não tinha esses problemas de alma, porque ele conheceu a Deus, ele teve um encontro muito forte com Deus. E nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele era muito firme, ele era muito convicto na sua fé, naquilo que ele acreditava, porque Jesus se manifestou para ele, chamou-o pelo seu nome, mudou sua vida, seu caráter, e disse que ele seria um pregador do Evangelho. E também que ele sofreria por amor do Evangelho. Que ele sofreria por amor do nome de Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo, que estava preso, que deveria estar triste, murmurando, reclamando, chorando, esperneando, ele estava livre. Ele estava dizendo: irmãos, vocês, irmãos filipenses, irmãos de Filipos, vocês se alegrem. Mas os irmãos estavam como que dizendo: mas nos alegrar como? Nós estamos sendo perseguidos, nós estamos passando lutas, dificuldades, mas o Paulo estava dizendo: não, mas vocês estão livres, vocês têm uma vida muito boa,
Vocês não foram provados, como diz Hebreus, até o sangue. Então se alegrem no Senhor. Paulo que estava preso, Paulo que estava acorrentado, ele que tinha tudo para reclamar da vida, brigar com Deus, ou revoltar com Deus, como dizem por aí, tá? Ele estava lá dizendo, irmãos, eu quero dizer que vocês devem se alegrar no Senhor. Agora vem uma coisa assim muito interessante. Nós somos assim tendentes a alegrar-nos no nosso carro que temos, se é novo, especialmente se é zero, ou na casa nova que compramos, ou adquirimos, ou a casa que nós adquirimos por último, a melhor, que foi trocada, ou nós nos alegramos também pela conta que nós temos no banco, pelos cheques, cheque ouro, cartão especial. Nós nos alegramos, alguns homens se alegram quando seu time ganha. Eu vejo domingo à noite, quando muitos homens entram na casa do Senhor, eu vejo, eles entram lá no fundo e vêm com a cara de jururu, porque o seu time perdeu de 4-0. Isso é bom para você aprender a não se alegrar e confiar em coisas terrenas, colocar seu coração nessas coisas. Outros estão se alegrando porque, quem sabe, o Brasil vai viver um momento de prosperidade. Mas o apóstolo Paulo diz, olha, se vocês colocam a fé de vocês nisto aí, vocês não vão prevalecer. Vocês não vão conseguir. Vocês têm que se alegrar no Senhor. Mas como é que alguém se alegra em Deus? Como é que alguém pode se alegrar em Deus? Como é que alguém pode realmente se alegrar? Pastor, como é se alegrar em Deus? Eu vou mostrar para você. Espero que meu tempo seja possível para fazer isso e dar a essa resposta. Senão a gente continua na próxima semana. Mas você tem que saber como é que você vai se alegrar no Senhor. Mas antes de dizer isso, de mostrar isto, eu quero mostrar algumas imagens para você. E essas imagens vai dar a você uma ideia de como era a vida daqueles irmãos ou a vida do apóstolo Paulo naqueles dias. Como realmente os irmãos estavam vivendo naqueles dias. Então, essas gravuras que você está vendo aí e que você as verá, esse aí, certamente o apóstolo Paulo, ele estava vendo estes lugares, ele estava percebendo, quem sabe da prisão onde ele estava percebendo, ele via tudo. Essa é a parte antiga da cidade de Roma. Lá no fundo você vai ver o Coliseu. Isso aí são certamente lugares onde homens poderosos governavam. E hoje você vai ver que tudo isso, 2000 anos depois, a gente olha para trás e vê, numa retrospectiva, e vê que hoje, aquilo que era grande pompa, que era o orgulho romano, que era o orgulho do César, dos imperadores daquela época, que perseguiram tantos cristãos, isso tudo hoje virou pó, hoje é ruína, hoje é caco, hoje não vale mais nada. As pessoas que moram ali, elas passam ali, vem gente do mundo todo para ver isto aí. E lá no fundo está o Coliseu. Você pode ter uma ideia do Coliseu, uma ideia mais forte nessa próxima imagem que você verá. E você vai ver que aquele lugar ali era um lugar muito triste. Era um lugar onde os cristãos, eles tinham que lutar, eles tinham que enfrentar as feras, eles tinham que enfrentar os gladiadores. E a vida daquele povo era uma vida muito dura. Eu vou mostrar para você na próxima semana o apóstolo Paulo se dirigindo aos irmãos em Roma e como aqueles irmãos, eles realmente estavam vivendo uma vida de aperto, uma vida de muita dificuldade. Bom, aí está o Coliseu. O Coliseu, ele foi atingido por algumas bombas, mas ele ficou de pé. Você vê aí partes reconstruídas, mas isso aí é mais ou menos de 2000 anos atrás.
quando Roma viveu a sua glória, o seu apogeu, o apogeu do seu império na sua totalidade. Então o apóstolo Paulo, ele estava preso, ele estava dentro de uma prisão, nessas proximidades aí. Ele viu tudo isso, ele certamente contemplou isso, ele pôde ver, ele pode enxergar isto, porque o apóstolo Paulo, ele tinha um soldado o qual estava preso a ele, algemado a ele. E aquele soldado tinha que responder pela vida do apóstolo Paulo. Se o apóstolo Paulo fugisse, ou um prisioneiro fugisse, o apóstolo Paulo, o prisioneiro o soldado pagava pela vida do prisioneiro. Então aquele prisioneiro jamais deixaria, ou digo, aquele soldado jamais deixaria que um prisioneiro se escapasse. Antes ele teria de destruí-lo, matá-lo, mas nunca deixar que ele escapasse, porque ele pagaria com a vida. Você vê isso lá quando, em Atos dos Apóstolos, carcereiros, né, ali, ele viu que a prisão se abriu, ele pegou a espada para se matar, porque ele diz, olha, eles vão acabar comigo, eu mesmo vou me acabar, porque eles vão me cobrar todos esses prisioneiros, vai ser a minha vida. Então ele pegou a espada para se suicidar, porque a dívida dele era muito grande por deixar saber que as portas estavam abertas e que certamente todos aqueles prisioneiros estariam livres e ele não teria como pagar. Foi aí que o apóstolo Paulo e Silas disseram para ele, olha, não te faças nada, nós todos estamos aqui. Houve 2 milagres, né? As cadeias foram quebradas, portas abertas, e o milagre maior foi que aqueles homens, eles não fugiram, não custou a vida daquele carcereiro que mais tarde veio a se converter. Esse Coliseu aí hoje, você pode ter uma ideia que ele não tem mais nada lá dentro. O que você vê lá dentro hoje são ruínas. Quando você entra ali dentro, você tem uma tristeza muito grande, porque não tem mais nada. Ali, a ideia que você tem de como as pessoas... É como se fossem os estádios de futebol hoje. Só que ali, neste lugar, nessas arenas aí, ou nesta arena, cristãos eram jogados para lutar contra gladiadores, contra feras, feras contra feras, homens contra homens, homens contra gladiadores. Cristãos eram jogados para lutar contra as feras, cristãos eram jogados para lutar contra gladiadores. Aí foi um lugar onde muito sangue foi derramado. É muito parecido com os campos de futebol hoje, onde as pessoas gritam, elas se descabelam, elas estão torcendo ali por alguém, elas estão querendo ali aliviar a sua alma de tensões. E hoje nós sabemos que o futebol, ele deixou de ser uma coisa inocente. Não estou dizendo de todos, mas o futebol hoje tem sangue derramado por trás, tem muita avareza, muita ganância. E eu não sou contra o futebol de jeito nenhum, mas eu fico indignado com um jogador, um homem com um calção correndo atrás de uma bola para entreter as pessoas e que ganha 600 mil reais, 1 milhão ou muito mais do que isso por mês, enquanto um professor ganha um salário tão pequeno, que são esses professores que educam os nossos filhos, que têm a responsabilidade de instruir, de dar aos nossos filhos o conhecimento. Estou falando do conhecimento de escola e não de casa. Não estou falando do conhecimento de pais. Professor não substitui pais. E eu vejo assim também policiais, homens e mulheres tentando proteger a nossa vida, humanamente falando, e que são tão mal remunerados. Não é verdade? Esses homens, sim, deveriam ser valorizados. Outros aí, que realmente zelam pelas nossas vidas. Pessoas importantes. Pessoas que poderiam estar recebendo um salário melhor. E, às vezes, você vê em arenas como esta, não é? Como em Roma, no passado. Aqueles homens eram os heróis. Homens que matavam. Homens que se digladiavam. O apóstolo Paulo estava bem próximo ali. O apóstolo Paulo estava... A prisão dele é bem próximo, bem colado ali. Ele poderia ver os gritos, certamente. Ele poderia ouvir
as comemorações, ele poderia ouvir todas as celebrações dos romanos, das gritarias, das vitórias. Ele podia ver ali, quem sabe, algum momento, ele podia sentir ou perceber o Espírito que estava ali ao lado, naquela nação, naquele lugar. Então, você pode ver aí, e o que acontecia ali dentro deste Coliseu? O que acontecia ali era que os homens se matavam, as pessoas se digladiavam, e sangue inocente era derramado. Ali você pode ver autoridades romanas, homens ilustres, vendo dois seres humanos, assim, com armas em punho, né? Com glades na mão, porque gladiador é que tem a arma chamada glades. É uma espada que ele luta. Então, eles só ficavam satisfeitos. Aqueles homens que estão ali naquelas arquibancadas e aqueles assistentes, o auditório, a torcida, só ia para casa feliz depois que um gladiador enfiasse a espada no coração do outro e o sangue era derramado. E nós sabemos que ali se satisfazia a alma podre, doente daquelas pessoas. Satisfazia o coração enegrecido, cheio de demônio daquelas pessoas. Então, mas tinha outra coisa, o vencedor, ele ficava de pé, e ele, sendo vencedor, ele teria que olhar para o imperador, ficar de pé à frente com o imperador, não podia dar as costas para o imperador. E se o imperador não estivesse satisfeito naquele dia, e se o imperador não estivesse gostando, tivesse lutado mal, o imperador, ele, em vez de fazer assim, com a mão, com o dedo para cima, ele fazia assim com o dedo para baixo, e ele dizia, olha, mate este homem. Se o homem fosse livre, ele jogava para ele uma espada de madeira, e ele dizia, você agora está livre, você já matou muita gente, você prevaleceu, você conseguiu. E nós sabemos que muito sangue foi derramado ali naquele lugar. Vamos ver a próxima gravura, para que você tenha uma ideia do que estava acontecendo ali, para que eu possa fechar com você essa mensagem. Então o apóstolo Paulo, ele viu tudo isso, ele contemplou todas essas coisas. Homens morriam neste lugar. Então, nesses lugares há muito sangue derramado. Esse lugar é um lugar onde vidas foram ceifadas, onde o homem tinha que lutar. Se você quer ver isso de forma bem clara, assista ao filme chamado O Gladiador. Se você não tiver nada para fazer, já leu a Bíblia não sei quantas vezes, já orou o dia todo, já jejuou, já clamou a Deus, está com sua vida em paz, assista, para você ter a ideia que hoje nós estamos vivendo dias semelhantes nos campos de futebol, ou nos filmes que a gente assiste, nas novelas que a gente vê. Nós estamos torcendo que alguém pague, que alguém morra, que alguém caia em desgraça. Nós sempre estamos torcendo para alguma coisa. O homem hoje, o mal tem tomado o coração das pessoas e elas estão sofrendo. E naqueles dias, Jesus não era o Senhor daquelas pessoas. Depois o Império Romano, ele foi cristianizado, isto é, Constantino se converteu e diz, olha, essa é a minha religião, todo mundo foi atrás, não é verdade? E aí foi uma tragédia. Depois as coisas foram se consertando, né? E o homem, realmente, a igreja passou. Dizem que foi nesse período que a igreja realmente entrou na chamada igreja de Pérgamo, né? Quando a igreja casou com o Estado. Então, Éfeso, Esmirna, tal, e aí vem o sofrimento da igreja, porque a igreja, ela se tornou uma igreja fraca, porque uma igreja que abraçou o mundo e ela tinha a intervenção das autoridades romanas, e nós vemos isso até os dias de hoje. Não é meu assunto hoje, mas nós sabemos que no plano de Deus, no estudo do livro do Apocalipse, que você pode
ver no nosso site. Nós temos cerca de 20 estudos, capítulo por capítulo, 22 estudos do livro do Apocalipse, e você pode ver ali que realmente Roma, ela tem um papel fundamental ainda nos últimos dias. Por quê? A Bíblia diz que os impérios que estarão se levantando nos últimos dias seria o império da Babilônia, que já passou, o império Medo-Persa, que já passou, depois veio o império grego, que já passou, finalmente Roma, que representa as pernas e os pés. E as pernas representam o reinado comprido do anticristo, daquela estátua de Nabucodonosor. E os pés representam 10 reinos que aparecem lá em Apocalipse, acredito que no capítulo 19, que hoje os estudiosos, os homens que estudam a Bíblia, dizem que representam o mercado comum europeu. Então, desses 10 reis, eu creio que um vai se levantar e abater cerca de 2 ou 3 reis, e ele vai reinar no seu lugar. E Roma é de onde eles acreditam que vai reinar. De Roma que vai sair esses reis, esses dominadores na face da terra. Aí você tem a prisão aonde Paulo estava preso quando ele escreveu esta epístola. Eles acreditam que esta é a prisão, o lugar. Quando nós chegamos numa cidade e vamos fazer uma conferência, nós pedimos aos pastores, olha, me ponha num hotel bom aí, se possível, claro, se a igreja tem condição, num 5 estrelas. Mas o apóstolo Paulo era diferente. Ele, quando realmente, como ele era um pregador temente a Deus, não que a gente queira isso para nós, mas eu creio que nós temos uma vida muito boa hoje. A nossa vida, o cristianismo hoje é totalmente diferente do cristianismo daqueles dias. É por isso que hoje não temos milagres, não temos sinais, não temos prodígios, não temos maravilhas, porque nós não temos renúncia, nem santidade, nem nada. Não temos temor de Deus. E certamente o apóstolo Paulo, quando ele chegava num certo lugar, ele dizia, olha, como são as cadeias aí da cidade de vocês. Porque ele sabia que mais cedo ou mais tarde era o lugar para onde ele ia. Porque Paulo, quando ele chegava no lugar, ele batalhava, ele lutava contra os principados daquela cidade. Ele lutava contra os principados daquele lugar. Então, olha aí para você ver aonde aquele homem de Deus, tão temente, o maior cristão que pisou na face da terra. Veja aonde esse homem passou os últimos dias da sua vida. Certamente foi daí que ele citou aquelas palavras que estão em Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, nós temos que saber, temos que ver isto, temos que entender isto. Este é o lugar onde o apóstolo Paulo ficou preso, ok? Você tem uma outra gravura, uma outra imagem, que você pode ver nesta hora, e você pode perceber a Igreja Católica, ela toma posse desses lugares, ela administra. Quando entramos ali, uma jovem senhora, ela falou um inglês britânico misturado com espanhol, com sotaque francês. Eu falei, ô Jesus, me ajuda a entender essa língua, misericórdia, me dá discernimento, porque eu não tenho problema de inglês, espanhol eu entendo, tá? Francês não. Mas eu falei, Deus, eu tenho que entender o que essa menina está falando. E para completar, ela falava numa velocidade tão rápida, assim, ela falava com tanta rapidez que parecia o trem-bala, não é verdade? Eu falei, oh, meu Deus, me ajuda a eu entender, porque eu preciso entender o que essa menina está falando. E ela foi descrevendo como era aquela prisão, como os prisioneiros eram tratados. Então, para você ver que é um lugar escuro, um lugar que as pessoas não podem sair. Certamente o apóstolo Paulo aí estava preso com correntes, ele estava ali ele não tinha praticamente nada a seu favor. Agora, ele tinha algo
ao seu favor. E agora eu gostaria de voltar para o texto, para que você tenha uma ideia, porque o texto está dizendo assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Ele disse, regozijai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, regozijai-vos. E agora vem a pergunta, que eu fiquei de respondê-la. Pastor, como é que eu faço para me regozijar no Senhor? Como é que eu faço para me alegrar no Senhor? Só existe uma maneira. Primeiro, porque nós nos regozijamos e nos alegramos em coisas terrenas. Eu fui comprar uma blusa de frio para o meu menino, ele diz, olha, meu pai, lá tem a fábrica da Ferrari, o senhor vai e eu vou colocar aqui 4 opções. Se o senhor puder, se for mais barato em conta, compra-me uma blusa da Ferrari. Ele usa para a escola, porque na escola liga o ar-condicionado e todo mundo tem que usar blusa de frio, capote, tudo mais. Aí eu cheguei, pedi aos irmãos, falei, olha, eu preciso ir numa loja da Ferrari e comprar uma blusa para o meu menino, um capote. E fomos, e quando chegamos ali, tinha uma Ferrari dentro da loja. E nós tentamos tirar foto, mas o guarda não ia deixar. Eu falei, se tirarmos fotos aqui, ele vai tomar a nossa máquina e queimar todos os filmes e vai devolver a máquina. Eu falei, como é que eu tiro essa foto? E nós compramos a blusa, e eu peguei a sacola, eu falei, eu queria tirar uma foto, mas não tinha jeito. O guarda era assim, olha, fiel mesmo. Mas quando nós estávamos saindo da loja da Ferrari, olha o que encosta na porta da loja da Ferrari. Uma Ferrari vermelha, a mais linda possível. Eu disse assim, eu não acredito. Aí todo mundo já foi pegando máquinas, e não só eu, mas o irmão que estava ali, falou, olha, eu vou ficar de costa para a Ferrari, e você vai tirar uma foto. E quando nós começamos a tirar fotos, todo mundo parou, porque todo mundo ama bater foto da Ferrari, porque se a gente não pode comprar uma, pelo menos tirar uma foto junto de uma delas, porque realmente, na verdade, é uma máquina de valor mesmo. O dono da Ferrari, ele, quando desceu com sua esposa, sua companheira, sei lá, ele desceu e levantou a cabeça, o peito, e andou em direção da loja, e eu falei, caramba, esse cara anda como se fosse um rei. Aí eu comecei a pensar o seguinte, e eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz domingo de manhã. Como é que você agiria se você tivesse uma Ferrari daquela na sua garagem e aquela Ferrari fosse sua? Olha, você ia tirar foto dela, mostrar para todo mundo, você ia andar igual bobo no meio da rua, você ia contar para todo mundo que você tinha uma Ferrari, você ia querer dar a volta com todo mundo na sua Ferrari, você ia ficar querendo polir sua Ferrari de minuto em minuto, ou para não dizer de segundo em segundo. Você ia dormir, sonhar com a sua Ferrari. Você ia acordar umas 10 vezes de noite, ir na garagem para ver se a sua Ferrari estava lá no lugar. E você ia ser o homem mais feliz da terra, porque você tem uma Ferrari. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, alegrai-vos sempre no Senhor. Se a sua alegria é alegria terrena, em patrimônios terrenos, se você se alegra com coisas terrenas, coisas pessoais, coisas materiais, se a sua alegria está nisso, eu não estou dizendo que você não deva ter essas coisas. Você deve lutar, eu e você devemos lutar por aquilo que nós devemos conquistar. Você é empresário, homem, mulher de negócio, você deve correr atrás do seu alvo, mas isso não deve ser prioridade. Dizem que quando você estuda, você faz curso, pós, mestrado, doutorado, e aí vem um monte de coisa, e você alcança o seu objetivo. Diz que depois que você alcança tudo isso, sabe o que fica? Um grande vazio. Um grande vazio. Por quê? Porque você colocou tudo aquilo no seu coração.
mas Deus não estava lá. Jesus não foi convidado. Jesus não, ele bateu a porta, mas a porta você não a abriu. Então Paulo está dizendo, alegrai-vos, regozijai-vos sempre. Ele diz que é para fazermos isto sempre, mas ele disse, no Senhor. Mas, pastor, como é que eu me regozijo, me alegro no Senhor? Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que conhecer a Deus. Grande parte do povo de Deus que se diz cristãos hoje, chamados cristãos hoje, crentes evangélicos, não conhecem a Deus. Porque conhece a Deus na cabeça, na mente, no intelecto e não no coração. São chamados crentes de rodapés de Bíblia, crentes de teologia, crentes de intelecto. Então, você não vai se alegrar no Senhor, porque você conhece Jesus no intelecto, apenas na razão. O seu espírito não foi regenerado, você não nasceu de novo, você não recebeu a bênção das bênçãos. Por isso que você é como um religioso. E o religioso é a pessoa mais triste da face da terra. Por quê? A sua esperança está em ritos, liturgias frias, mortas e vazias. Então, pastor, mas como é que eu sei que alguém conhece a Deus? O requisito principal de uma pessoa que conhece a Deus é uma pessoa que teme a Deus. E aí você vai dizer e entender, pastor, então, quer dizer que a maioria não conhece a Deus. É verdade. Hoje você pode ver quantas pessoas carregam uma Bíblia, quantas pessoas dizem que servem a Deus, começando de todos os evangélicos, de irmãos, de líderes. Eles têm boas mensagens, boas pregações, conhecem as línguas da Bíblia, eles conhecem livros teológicos, uns sabem cantar bem, tocar bem o instrumento, mas quando diz assim, temor de Deus, isso não existe. E uma pessoa que não teme a Deus, temer a Deus é levar Deus a sério, não é ter medo de Deus. E uma pessoa que não teme a Deus, não conhece a Deus. E uma pessoa que não conhece a Deus, nunca vai confiar nele. E uma pessoa que não confia em Deus, nunca vai se alegrar nele. Vai colocar esperança, vai colocar toda a sua alegria, todo o seu regozijo em coisas materiais. É por isso que as pessoas muitas das vezes não querem aceitar o evangelho que pregamos. Elas amam a Jesus, amam a Deus do jeito delas, mas elas não querem a vida ou o tipo de vida que nós estamos tendo. Paulo diz, irmãos, se alegrem no Senhor. Estão brigando uns com os outros, vocês estão querendo tomar o lugar um do outro, vocês estão querendo ser maior um do outro do que uns dos outros, vocês estão disputando lugares, cargos, títulos, nomes, posição. Isso não é de Deus. As pessoas que temem a Deus, que conhecem a Deus, isso não significa nada para elas. O homem que ganha mais vida para Jesus no planeta Terra é um homem que recebeu uma visão de Deus e viu a África sendo lavada pelo sangue de Jesus. Eu estudei com sua filha lá nos Estados Unidos, no Texas, anos atrás. Ela casou-se com um amigo meu, brasileiro. O pai dela, Reinhard Bonke, ele é um alemão que foi chamado para pregar na África. Ele é um evangelista. Ele não é pastor, não briga para ser missionário, não é apóstolo, não é profeta, não é anjo Gabriel, não é nada. Ele diz, eu sou um evangelista. Quantas pessoas já não quiseram consagrar aquele homem apóstolo? Ele diz, eu sou um evangelista. E como evangelista ele faz mais do que muita gente, ou mais do que todos reunidos, porque foi feita uma pesquisa alguns anos atrás, na África, num país da África. Eu estou tentando me recordar o nome dela, desse país da África. E lá parece que só tinha 3% de evangélicos, contando todos os evangélicos. E nós sabemos que esse irmão, ele pregou ali.
e milhares de pessoas se converteram. Quando ele faz o apelo, vem 50 mil, 100 mil pessoas à frente. Ele tem reunião de 2 milhões de pessoas. É uma loucura. Então, nós sabemos, eu creio que é Nigéria. A Nigéria. Então, a Nigéria tinha, parece que 3%, mais ou menos isso aí, de cristãos. Hoje eles dizem que a Nigéria tem cerca da metade da Nigéria já é convertida, aceitou a Jesus. Não foi por trabalho de um apóstolo, não foi por trabalho de um pastor, não foi por trabalho de ninguém, de patriarca ou de matriarca. Eu respeito tudo isto, mas eu estou apenas citando um exemplo. Eu creio que Deus chama homens para liderar, para receber determinadas honras, mas isso aí não muda nada se não há temor, se não há temor de Deus, conhecimento de Deus. Reinhard Bonnke, ele é um evangelista e ele está sacudindo a África. Uma vez, os macumbeiros juntaram para fazer macumba, para matá-lo, porque ele estava desestabilizando o reino das trevas lá. Enquanto ele estava dormindo, ele viu, acordou de manhã, os macumbeiros lá, rodando o hotel, todos nus, pelados. Ele diz, oh Deus, tenha misericórdia desses homens. Enquanto eu tive uma boa noite de sono, esses homens estavam dançando pelados lá fora, invocando os demônios, e não conseguiram nada, absolutamente nada. Porque é um homem que teme a Deus. O temor que aquele homem tem de Deus é algo impressionante. Ele e sua equipe. E Deus sempre livra a sua vida, cobre a sua vida, protege a sua vida. Por quê? Deus precisa deste homem. Eu estava ouvindo que uma certa senhora, ela foi deixada pelo marido, ela se divorciou. E lá na África, uma pessoa que se divorcia está debaixo de uma maldição. Eu vi um colega meu que diz assim, olha, na África, em determinados países, quando a pessoa se divorcia, até o lugar onde ela pisa é amaldiçoado. Misericórdia. Aí disse que essa mulher sofreu muito, ela era discriminada. E ela sentiu um chamado de Deus. E ela foi ouvir o Reinhard Bonnke, mas ela não conseguiu falar com ele. Parece que ela foi visitá-lo na Europa, porque não, lá eu posso vê-lo, porque lá ele prega para grupos menores. E finalmente ele orou por ela, deu uma palavra de ânimo, de força para ela, que ela deveria se levantar, que ela deveria cumprir o chamado de Deus na vida dela. Ela voltou para a África e continuou a pregar. E diz que ela está com uma igreja de 100 mil pessoas. Uma mulher que ninguém dá nada por ela. Uma mulher que todo mundo dizia, você não serve mais. Você não presta mais para nada. Isso é, você é descartável. Você já serve só para jogar no lixo. Aquela mulher, parece que ela tem hoje, eu ouvi dizer, a última estatística, última notícia, é que ela estava tomando conta, ela tinha uma igreja agora, que ela levantou ali de 100 mil pessoas na África. Então, a Bíblia diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Como é que eu vou me alegrar em Deus? Eu tenho que conhecê-lo. Como é que eu vou me alegrar no Senhor? Eu tenho que temê-lo. Por isso que não há alegria no Senhor. Por isso que as pessoas são tristes hoje, porque elas estão colocando a sua fé, a sua alegria no dinheiro, em coisas terrenas, em coisas materiais, e hoje você tem tudo isso, mas amanhã tudo isso pode perder. Tudo isso pode passar. Tudo isso pode acabar. Eu gostaria de orar por você nesta hora. Eu gostaria de deixar com você esse versículo que diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica com ação de graça. Isso é, você ora, você faz súplica, você intercede com força e depois você agradece. E ele diz que a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essas são palavras de um homem que estava na prisão, um homem que estava na cadeia, algemado, dizendo, Filipenses,
se alegrem no Senhor. Isso é, tire a mente, o coração de vocês da terra e volte-se para Deus. A Bíblia diz que devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. E essa geração, infelizmente, de hoje, não conhece a Deus. Nós não conhecemos a Deus. Os irmãos lá da igreja perseguida perguntaram para eles: vocês querem vir para o Brasil, Estados Unidos, onde tem liberdade de evangelho? Disse: não, nós sofremos aqui, mas nós temos intimidade com Deus. Nós não queremos aquele tipo de vida de cristãos mortos, porque vocês não conhecem a Deus. Eles não queriam a liberdade, não quiseram a liberdade, muitos não quiseram a liberdade que temos. Sabe por quê? É nessa liberdade mesmo que nós não agimos, não temos nada. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por aqueles que estão longe do Senhor, por aqueles que precisam de um milagre, por aqueles que precisam das maravilhas de Deus em sua vida, Pai. Eu oro agora pedindo a bênção do Senhor, ó Pai, por aqueles que sofrem, por aqueles que precisam da misericórdia de Deus. Pai, eu oro agora, Senhor, pelo aflito, pelo necessitado, para que teu povo possa, Pai, se voltar para a tua palavra, buscar a tua face. Ó Pai, aqueles que passam pelo fogo, aqueles que passam pela água. Tu disseste na tua palavra que quando passássemos pelo fogo, o Senhor estaria conosco, não nos queimaríamos. Quando passássemos pela água, o Senhor estaria conosco, não nos afogaríamos. Ó Pai, e diz também: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás conosco, tu estás com o teu povo, Pai. Esta é a promessa. Deus disse: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A palavra nos garante que tu estarias conosco todos os dias, Pai, até a consumação dos séculos, Senhor. Oh, Pai, muito obrigado. Estenda a tua mão nesta hora. Ama, Senhor, do teu poder, da tua unção e da tua vitória. Muito obrigado por este momento, Senhor. Muito obrigado por esta hora. Muito obrigado por todas as coisas. Eu clamo a ti neste momento, Pai, pela tua igreja, pelo teu povo, pelo fraco, pelo abatido, pelo necessitado, por aquele que precisa, Pai, de um milagre de Deus em sua vida. Pai, toma os líderes, aqueles que estão à frente do teu povo, aqueles que foram chamados para pregar a palavra do Senhor, Pai. Que a nossa confiança, ela esteja no Senhor e não nas coisas terrenas e nas coisas materiais. Pai, nos ajude, Senhor, a ter o Senhor como a maior de todas as nossas alegrias. Pai, que o Senhor seja motivo único da nossa alegria, que o Senhor seja a nossa maior alegria aqui na face da terra. Tua palavra diz que eu me alegrarei no Senhor, todavia eu me alegrarei no Senhor e me exaltarei no Deus da minha salvação. Ó Pai, muito obrigado. Guarda o teu povo nesta hora. Nós te pedimos nesta hora, Senhor. Nos ensina, Pai, nos instrua, dá-nos a revelação, o conhecimento, Pai, revelado, não do intelecto, Senhor, não de teologia morta, sem Deus, vazia. Essa teologia humanista, Pai, que nós temos hoje, que está enchendo a cabeça do teu povo, Pai. Um materialismo, Senhor, mas um cristianismo, Pai, que tem intimidade com Deus, que conhece a Jesus. Muito obrigado. Livra-nos, cubra com teu sangue o teu povo, as nossas vidas, Pai. E nós cuidaremos de dar graças e daremos glória ao nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Muito obrigado. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Fique na paz. Este é o programa Oásis do Deus Vivo, programa da Igreja Batista Missionária Internacional, no seu final. Eu sou o pastor João Batista da Silva e a mensagem de hoje estará disponível com você aí no nosso site e nós compartilhamos com você a palavra rema de Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, regozijai-vos. Fique na paz, que o Senhor te abençoe e o shalom do Messias, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.